Olá, meus amigos do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a volta do HIV, o vírus da AIDS. Se você curte o nosso canal, faça a sua inscrição. É só clicar no sininho aqui embaixo. Eu ouvi falar em AIDS pela primeira vez quando a doença apareceu, em 1981. A maioria de vocês não tinha nem nascido ainda. Mas ela surgiu porque apareceram uns casos esquisitos de uma pneumonia muito rara que só dava em doentes imunodeprimidos. E, ao mesmo tempo, esses casos foram apresentados num congresso em Nova York. E, ao mesmo tempo, apareceram casos de sarcoma de Kaposi, que é um tipo de tumor que dá manchas na pele, que era muito raro, que em geral aparecia em pessoas de idade, especialmente da região do Mediterrâneo, e concentrados nas pernas, era a maioria dos casos. E esses doentes apresentavam sarcoma de Kaposi pelo corpo inteiro. Tanto esses como aqueles com pneumonia, com essa pneumonia especial, eram doentes curiosamente jovens e homossexuais. E aí se começou a suspeitar que houvesse algum agente infeccioso, que não se sabia qual era, sendo disseminado nas comunidades gays das principais cidades americanas. Rapidamente se verificou que a doença não era exclusiva dos gays, apareceu entre pessoas que usavam drogas injetáveis e apareceu na África, no Haiti especialmente também, porque do Haiti muitos levaram a epidemia para os Estados Unidos e se verificou que nós estávamos diante de uma pandemia, isto é, uma epidemia mundial. Os primeiros casos no Brasil aconteceram também, 81, 82, eu fui um dos que tratou dos primeiros doentes e nós vimos uma doença avassaladora, porque as pessoas adquiriam o vírus, passavam aí 8, 10 anos vivendo normalmente sem saber que albergava o vírus na sua corrente sanguínea, nos órgãos internos, e de repente começavam a ter infecções. E essas infecções iam se repetindo uma atrás das outras, e nós chegamos a uma situação de que os doentes ficavam emagrecidos, com uma aparência de doença muito grave e, inevitavelmente, faleciam da doença. Então, o diagnóstico de AIDS, na verdade, naquele tempo, era uma sentença de morte, praticamente. Muito bem. Rapidamente, o laboratório do Dr. Robert Gallo, nos Estados Unidos, e o laboratório do Luc Montagnier, na França, descobriram o vírus e criaram um teste. E o teste foi um grande avanço, porque você já sabia identificar aqueles que aqueles que estavam infectados. E com isso evitar que eles doassem sangue, que esse sangue disseminasse a doença, como aconteceu muitas vezes naquela época. E em 1985 surgiu o primeiro remédio contra a AIDS, que era o AZT. Então vocês vejam, em 81 surgiu a doença, em 85 já havia um teste e um remédio, um medicamento contra a AIDS, mas o impacto do AZT foi pequeno. Aí, em 1995, 10 anos depois, surgiu o chamado coquetel, que mudou completamente o panorama da AIDS. Eu tinha doentes nessa época morrendo, virtualmente morrendo mesmo, na fase final, caquéticos, muito emagrecidos, sem músculos mais no corpo, começaram a tomar esses medicamentos, estão aí até hoje, altos, fortes, tocando a vida normalmente. Foi uma época muito bonita da medicina, a gente vê esses avanços que modificaram a história da doença. Muito bem, com isto nós passamos a transformar a AIDS numa doença crônica. Nós não conseguimos curá-la, mas conseguimos neutralizar a carga viral, fazer o vírus desaparecer das secreções sexuais e com isso reduzir muito a transmissão. Houve uma revolução e o Brasil foi o país que começou essa revolução do tratamento da AIDS quando foi adotada aqui a medida de distribuição gratuita dos medicamentos. Hoje o SUS não só oferece os medicamentos gratuitamente para todos, como oferece também medicamentos da chamada profilaxia pré-exposição, medicamentos que são tomados para evitar a infecção, a transmissão do vírus. E os chamados medicamentos para terapia pós-infecção, pós-exposição, aqueles que são administrados para pessoas que mantiveram relações sexuais
com pessoas infectadas ou com suspeita de infecção para que eles não adquiram o vírus. Foram muitos os avanços. Nós, por outro lado, esquecemos da prevenção. A prevenção no Brasil começou a ser deixada para segundo plano. E a população também, as pessoas, especialmente os mais jovens, iniciando a vida sexual, deixaram de se preocupar com a AIDS. Bom, a AIDS é uma doença, ninguém mais morre, todo mundo toma remédio e fica bem. E aí perderam o respeito e o medo da doença. Na verdade, muitos morrem ainda. O Brasil perde mais ou menos 11 mil pessoas, apesar da disponibilidade dos medicamentos. Em segundo lugar, você adquirir um vírus, vai carregar o resto da vida e vai ter que ficar tomando remédio o tempo inteiro, a vida toda, há 20, 30, 40 anos tomando remédio. Esses remédios têm efeitos colaterais, eles comprometem a qualidade de vida. Tudo bem, dá para tocar a vida para frente, mas não é uma tarde no circo, não. Nós temos que ter hoje muito cuidado, porque o que está acontecendo? Um inquérito feito com jovens homossexuais, em Brasília, 5,8% eram HIV positivos. 5,8%. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, esse número é de 25% praticamente. 25% é a incidência dos países da África que tem a maior prevalência do HIV. AIDS é uma doença que está aí. Nós não podemos relaxar na prevenção de forma nenhuma, porque você adquire o vírus, vai carregar pelo resto da vida. Não há perspectiva de uma vacina que faça o vírus desaparecer através do fortalecimento do sistema imunológico. Não há nenhuma perspectiva de uma droga que acabe com o vírus completamente. O tratamento evoluiu muito, nós conseguimos controlar a doença, mas o vírus persiste no organismo. Não pode pegar. Use camisinha. Então, essa é a receita mais simples que a gente vem há anos, décadas agora, batendo no sexo com penetração. Tem que usar a camisinha. E aí, toque a sua vida sexual do jeito que você achar melhor.